Quero cumprimentar a todos nessa tarde de hoje para falar sobre teologia. A teologia geralmente não é nós fazermos um curso de teologia, no caso de teologia no caminho de formação como bacharel. E pensar que esse curso de bacharelado vai te dar a oportunidade de estar pregando, subir ao púlpito. Não é isso. O significado do curso é que você tem que conhecer a Deus, conhecer a igreja, conhecer a história da igreja e conhecer a Bíblia, porque há 4 princípios que dentro do estudo de teologia a gente estuda, né? E além das revistas que existem do aprimoramento. Mas quando terminar uma graduação em teologia, temos que continuar estudando. E como se fosse um especialista de uma área específica em religião. É essa área específica na religião que nós temos que buscar. Um exemplo é que, quando você completa uma graduação em uma específica, uma área específica, você admite um conhecimento sólido, você adquire tê-la, um conhecimento sólido sobre o assunto. Mas isso não significa necessariamente que você deve parar de estudar. Eu sempre falo para as pessoas que querem fazer teologia que tem que estudar. O investimento é o estudo. A aprendizagem é um processo contínuo e, especialmente em campos como religião, onde as crenças, práticas e interpretações podem ser complexas, variadas. É importante continuar estudando para aprimorar seu conhecimento. Se você está interessado em tornar um especialista em uma área específica da religião, após completar sua graduação, existem várias opções que você pode considerar. Vamos seguir com, primeiro, o pós-graduação. É bom falar também aqui, por exemplo, pós-bacharel, pós-doutorado, isso não existe. Teologia é um curso de pós-teologia. E isto, o pós-teologia, você vai fazer aqui a pós-graduação. Considere fazer um mestrado ou doutorado em estudos religiosos ou em campos relacionados. Isso após você ter concluído o bacharelado, curso de bacharel. É importante que o curso de pós-graduação ele permitirá que você explore áreas específicas em profundidade e conduza pesquisas originais. Essa é a diferença. O segundo ponto é que os estudos teológicos, se você está interessado em aspectos teológicos da religião, pode considerar estudar teologia em um seminário ou faculdade religiosa, teológica, claro. Muitos estudiosos religiosos escolhem esse caminho para se aprofundar em teologia, história da igreja e ética religiosa. O terceiro ponto que também quero frisar, estudo comparativos de religião. Explore outras religiões e compare
suas crenças, práticas e história. Isso pode ajudá-lo a ganhar uma compreensão mais ampla do panorama religioso mundial. Então, é muito importante. Outra alternativa, que é o quarto ponto, é a participação em comunidades religiosas. Essa é um campo de atividade que nós não podemos deixar de falar. Participar ativamente em comunidades religiosas pode fornecer insights práticos sobre como a religião é vivenciada no dia a dia. Isso também pode ajudar a entender melhor as questões e desafios enfrentados pelas pessoas em suas práticas religiosas, porque cada lugar, geralmente nós devemos pensar que tem uma característica de pessoas que têm um comportamento doutrinário. Nós devemos respeitá-las também, porque é um dos princípios fundamentais. Respeitar a crença de cada um, ter empatia com todos, porque na escola de teologia existem todas as crenças religiosas, não só a nossa. Outra coisa significante, nós devemos ter um quinto ponto, leitura e pesquisas independentes. Leitura e pesquisas independentes, nós devemos sempre estar atentos a esse princípio. Nós temos que... O estudante, quando termina seu bacharelado, que pretende fazer pós, que ele continue lendo livros, artigos acadêmicos e participando de conferências relacionadas à sua área de interesse. E pesquisas independentes podem ajudá-lo a ficar atualizado com as últimas descobertas e debates dentro do campo religioso, teológico. Porque nós somos pessoas que dependemos muito de conhecer, de conhecimentos acadêmicos. Por quê? De praticar. Por exemplo, a prática da espiritualidade. A prática da espiritualidade, como muitos falam, dependendo de sua tradição religiosa. A prática da espiritualidade pode ser uma parte importante no seu desenvolvimento como uma pessoa especialista no assunto religioso e aprofundar-se em sua própria prática espiritual pode oferecer vários princípios valiosos. Lembrar-se de que um especialista religioso ou da religião, especialista em religião, não se trata apenas de acumular conhecimentos teóricos, mas também de cultivar uma compreensão empática, ter aquela empatia das crenças e práticas religiosas das pessoas, independentemente de ser semelhantes ou diferentes das nossas próprias. Quer dizer, nós temos o compromisso das aldeias indígenas e outras tribos que precisam do conhecimento religioso, porque eles também são pessoas
de sentimentos, pensamento, sensibilidade. E eles precisam dessa autoestima. Então, as diferenças nós não podemos levar em consideração como seja um ato. Agora alguém diz assim, fazer uma pesquisa teológica de alto nível. Pesquisa de alto nível, nós temos que buscar nomes de pessoas para pesquisar, para uma aplicação séria e sensível ao curso que nós fazemos. E para realizar pesquisas teológicas de alto nível, com aplicação sensível, é crucial mergulhar no trabalho de acadêmicos respeitados e especialistas renomados na área da teologia. Aqui nós vamos ter teólogos cujos trabalho pode ser valioso para a sua pesquisa. Nós temos que buscar o conhecimento da teologia, porque nesses momentos, por exemplo, vamos citar aqui, Karl Barth, ele é um influente teólogo na nossa vida de pesquisa, como pesquisador, da teologia reformada, é influente na teologia reformada do século XX, cujas obras, como Igreja Dogmática, são amplamente estudadas em teologias sistemáticas. Karl Barth, né? Então, Thomas Aquinas, ele é um filósofo e teólogo católico, mas a teologia não foge de nenhum, não é a doutrina, cujas obras, como Soma Teológica, são fundamentais para a teologia católica. Paul Tillich, um dos grandes teólogos, muito estudado, um teólogo existencialista, cujo trabalho em teologia da cultura e filosofia da religião é notável, porque seus conhecimentos são uma joia. Dietrich Bonhoeffer, um teólogo luterano conhecido por sua resistência ao nazismo. Ele resistiu ao nazismo, isso é muito importante. E suas obras, sobretudo sobre ética e teologia, são amplamente lidas. Nós temos também a teologia de Elizabeth Schuss-Fiorenz. Ela é uma teóloga feminista, cujo trabalho em teologia feminista e interpretação bíblica é altamente respeitado. Procuramos procurar pessoas que têm esses conhecimentos dentro dessa teologia feminista, porque há um paradigma muito forte entre os homens líderes que faz esse mundo do presbiteriano, das igrejas, que não coloca as mulheres, né? Mas sem o conhecimento bíblico dessa obra de Fiorenza, nós podemos estar falando coisas pessoais, civil, e não é. John Wesley é muito conhecido como outras grandes igrejas. John Wesley, ele é o fundador do metodismo, ou da metodistas, cujas obras sobre teologia, especialmente sobre a graça e a santificação. Graça e santificação são fundamentais para os metodistas. Graça e oração
é a base fundamental dos metodistas, de John Wesley, é o fundador, teólogo fundador. Temos Rudolf Bultmann, né? Um influente teólogo do século XX, conhecido por sua abordagem da desmitologização da Bíblia. Os mitos que tem na Bíblia, vocês já viram muita gente contar certos mitos. Leia Rudolf Bultmann. Outro, Pierre Teilhard de Chardin, um teólogo jesuíta cujo trabalho é integrar a teologia com a revolução e a ciência. Nós estamos falando de teologia, não de igreja. Teologia, não de igreja. A igreja é outro assunto. A teologia nós vamos conhecer a igreja, mas nós estamos falando dos teólogos renomados, que nos vai oferecer uma linha de investigação do campo que nós estamos escolhendo, do trabalho teológico, de conclusão de cursos. Raymond Painck é um teólogo espanhol que explorou o diálogo interreligioso e espiritualidade comparada. Søren Kierkegaard, também um filósofo dinamarquês, cuja obra e fé, a angústia e a existência são fundamentais para a teologia existencialista. Esses teólogos. Rosemary Rothschild, uma teóloga feminista, também ecofeminista, cujo trabalho foca na interseção entre gênero, ecologia e teologia. No mundo que nós estamos vivendo essa definição, é muito importante que nós saibamos sobre isso. E também temos a Desmond Tutu, o arcebispo, todo mundo viu falar dele, o anglicano, né? Sul-africano, conhecido por seu ativismo em prol dos direitos humanos e seu trabalho em teologia da reconciliação. O Tutu, ele foi mediador em algumas guerras, algumas igrejas, junto até ao Papa também. Nem o Papa resolveu, mas ele foi lá e resolveu na mediação. Além disso, é importante também estar ciente das vozes teológicas contemporâneas que estão moldando a teologia nos dias de hoje. Ao pesquisar e ler as obras desses teólogos, você terá uma compreensão, ou interpretação da compreensão mais ampla das diversas expectativas teológicas, e poderá aplicar essa sabedoria de forma séria a serviço e sensível em sua própria pesquisa. A pesquisa tem que ser sensível para não afetar muitos que querem aprender. Eu espero ter ajudado com esse trecho. Eu estou falando aquilo que está ao pé da letra, nas emendas das faculdades, do qual você escolher para fazer teologia. Não quero que você tenha um curso de teologia apenas por completar e receber seu diploma, mas que tenha interesse do conhecimento em pesquisa. Que Deus abençoe grandemente. Não esqueça, a Igreja Evangélica de Missões, ela trabalha para levar até vocês, em qualquer parte do mundo, que é a igreja online de estudo teológico, da rádio comunicação da Igreja Evangélica de Missões, através do podcast, do Spotify e o Google. Fique com Deus, que Deus abençoe grandemente.